este repto, mas Diana, se calhar já podes pôr a gravar. Ok, já está. Perfeito. Então, até antes de apresentar o nosso orador, quero em primeiro lugar agradecer ao Turismo Portugal, não só por acederem ao desafio de organizarmos esta sessão, mas por todo o apoio que tem dado a este nosso querido projeto Rede Guardiães da Natureza. Portanto, tem sido uma colaboração já longa e muito profícua, portanto, muito obrigada. E agora, sem mais delongas, vou apresentar o nosso orador, a que também agradecemos a disponibilidade, porque de facto este é um tema que muito interessa às nossas guardiãs, especialmente aquelas que têm projetos nesta área, ou que já estão a decorrer, ou que querem alavancar, portanto, é mesmo muito oportuna esta sessão. Então, Miguel Mendes é licenciado em Marketing, integra o Turismo Portugal desde do ano 2000. Tem uma vasta experiência no apoio ao investimento e ao desenvolvimento de empresas turísticas, tendo trabalhado mais de 2 décadas na assistência técnica e financeira neste setor. Atualmente é gestor de projetos na área de competitividade das empresas, onde dinamiza programas de financiamento, capacitação e sustentabilidade, incluindo o programa Empresas de Turismo 360 graus. É também formador, speaker e mentor em temas de investimento, estratégia e sustentabilidade no turismo. Isto é uma apresentação muito abreviada. Miguel, se quiser destacar aqui outros aspectos que eu não tenha incluído na apresentação, porque fiz aqui uma síntese, também esteja à vontade e dou-lhe a palavra. Está sem som, está sem som. Muito obrigado, é suficiente. Eu não sei se as minhas colegas, portanto, da área da sustentabilidade, da oferta, ambiente e património, quererão fazer aqui alguma introdução, quer a minha colega Susana, quer a Flor Bela, deixaria também, portanto, este início da nossa sessão, portanto, ao vosso dispor, não é? Se assim entenderem. Obrigada, Miguel. Aproveito então só para dar as boas-vindas a todos, dizer que é um gosto estar aqui com todas e contigo. Acho que és um homem entre mulheres hoje aqui. E dar as boas-vindas a todas a esta sessão sobre o programa Crescer com o Turismo. Como o Miguel irá explicar, este é um programa que tem como objetivo apoiar projetos que contribuam para o desenvolvimento económico local, a coesão territorial e a promoção de um turismo mais sustentável. E por isso mesmo o projeto das Guardiães da Natureza enquadra-se de forma natural nos objetivos e no contexto deste programa, pelo motivo esse que faz com que seja relevante nós estarmos aqui hoje a falar dele. O Miguel, melhor do que ninguém, vos falará e partilhará convosco os detalhes do programa, os projetos elegíveis, quais são os critérios de seleção e as condições de financiamento, para que possam compreender as condições do programa e avaliar a pertinência de recorrerem a ele enquanto instrumento para implementar projetos com vocação turística integrados nas redes das guardiãs. E no final teremos um período de perguntas e respostas. Tanto o Miguel como eu e a Flor Bela estamos disponíveis para responder e, portanto, e é isto. Miguel, passo-te a palavra. Muito obrigado. Centro. Muito obrigado. Permitam-me partilhar convosco a minha tela da apresentação. Creio que poderão já estar a visualizar. Exato, e já está em modo de apresentação, sim, está corretamente. Muito obrigado. Antes de mais, eu agradeço o convite, portanto, da Business as Nature e em conjunto também com a nossa área de sustentabilidade da oferta, ambiente e património. Agradeço o convite e este desafio e a oportunidade para vos dar a conhecer o programa Crescer com o Turismo. Umas notas iniciais dentro da direção de competitividade das empresas. Os financiamentos não se restringem e não se esgotam neste programa de apoio. Há outros mecanismos de apoio financeiro, no entanto, com outras características e fundamentalmente muito direcionado para o tecido empresarial. Este programa de apoio Crescer com o Turismo, permitam-me também aqui umas notas relativamente a este programa.
Este programa sucede, portanto, a outros programas que o Turismo de Portugal tem vindo a desenvolver, e dentro da minha direção e dentro das competências do Turismo de Portugal, efetivamente tendo como função promover um investimento e alavancar financiamento, quer para o setor público, quer para as empresas, enfim, gera um conjunto de instrumentos de financiamento, mas este programa, sobretudo, tem aqui um centro, um foco de apoiar quer projetos de natureza empresarial, quer projetos de natureza pública. Isto é, portanto, este programa, como eu estava a referir, vem sucedendo a outros programas que têm como objetivo valorizar e qualificar os territórios. Desde 2016, desde o programa Valorizar, sucedeu-se o programa Transformar com o Turismo. Depois tivemos um programa muito específico para territórios de baixa densidade, com o programa Mais Interior Turismo, e mais recentemente, este ano, no dia 20 de fevereiro, portanto, foi criado e regulamentado este programa de apoio Crescer com o Turismo. Este programa de apoio Crescer com o Turismo, enfim, é objetivo desta linha de financiamento, com recurso exclusivamente a verbas próprias do turismo de Portugal, visa apoiar o desenvolvimento de ações por todo o território nacional, sejam eles territórios de baixa densidade ou não, incluindo também aqui as regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores. E esta linha de financiamento tem por base a valorização e regeneração dos recursos, quer naturais, quer patrimoniais, dos territórios, a qualificação e capacitação dos ativos e agentes no setor do turismo, a valorização também através das acessibilidades e desenvolvimento de redes de oferta, também são aqui, portanto, enquadrados, e estamos aqui perante uma rede de oferta, portanto, possível no âmbito do produto, não é? Aqui também considerado estratégico, isto porque uma das vocações deste programa prende-se sobretudo também com a mitigação de efeitos das alterações climáticas, projetos de inovação social e também apoiar o desenvolvimento de produtos turísticos estratégicos de valor acrescentado. Uma nota que me parece importante aqui dar relativamente às empresas, quando se tratem de empresas, estamos aqui a falar só no universo de micro, pequenas ou médias empresas. E para estas entidades, estamos aqui a falar sobretudo de uma tipologia de projetos, nomeadamente projetos de inovação social com valor para o turismo, que promovam modelos de desenvolvimento social ou projetos integrados em estratégias de eficiência coletiva, como é o caso dos PROVER, dos Programas de Valorização Económica dos Recursos Endógenos aprovados no contexto do quadro do ciclo de programação em vigor, o Portugal 2030. Além das empresas potencialmente elegíveis nesta dimensão, estamos também a falar aqui de outro universo de entidades potencialmente beneficiárias deste programa. Estou a falar, por exemplo, das associações, das câmaras municipais, estamos a falar de fundações, estamos a falar, no fundo, de entidades associativas sem fins lucrativos, entidades públicas, que, sobretudo, a título individual ou conjunto, poderemos estar aqui perante o caso de entidades que se queiram agregar a outras e apresentar candidaturas a título conjunto, mais que uma entidade, possam desenvolver os projetos enquadráveis. Uma nota que me parece importante aqui também, estamos a falar de entidades públicas, estamos a falar, por exemplo, de comunidades intermunicipais. Podemos estar também a falar das entidades regionais de turismo, com competência em cada território. Naturalmente, estes beneficiários que detenham capacidade jurídica para desenvolver os projetos que iremos identificar
enquadráveis neste programa. Portanto, estamos aqui a falar no universo quer de entidades públicas, quer, neste caso, de empresas, mas com projetos no âmbito da promoção e do fomento, não é? Eu diria que centrados na inovação social, como terei também depois a oportunidade de vos dar alguns exemplos. Quando estamos a falar de projetos enquadráveis, talvez identificasse aqui três tipologias de projetos enquadráveis. Aqueles que tenham por objetivo reforçar a competitividade turística dos territórios e acrescentar-lhes de valor através da valorização e regeneração dos respectivos recursos, sejam eles naturais ou patrimoniais, da qualificação dos seus ativos e agentes, da redução da sua vulnerabilidade face aos efeitos das alterações climáticas, do incremento das condições de acessibilidade física e comunicacional da oferta, assim como através do desenvolvimento de redes integradas de oferta e de produtos turísticos que demonstrem elevado potencial de criação de valor. Estamos aqui, sobretudo, nesta tipologia de projetos, a centrar-nos ou em projetos ou em iniciativas. Em projetos ou iniciativas que se traduzam em investimento infraestrutural ou não, ou investimento intangível. Portanto, estamos aqui a falar, portanto, desta primeira linha de enquadramento de projetos no âmbito do programa Crescer com o Turismo, havendo aqui também outra elegibilidade de projetos que, no fundo, se centra no apoio e na promoção da gestão inteligente das cidades e dos territórios, que, nomeadamente, assegura o conhecimento do território, a gestão dos respectivos fluxos, o incremento dos níveis de conectividade, que permita, naturalmente, depois assegurar uma gestão integrada dos ativos e dos recursos existentes em cada território, em cada destino e, naturalmente, uma promoção para uma mobilidade inteligente e sustentável. A terceira linha de projetos enquadráveis tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de projetos de inovação social com valor para o turismo. Estes projetos de inovação social deverão promover modelos de desenvolvimento social sustentáveis nos destinos turísticos, com impacto turístico positivo não só nos territórios, mas também nas comunidades locais e que naturalmente se traduzam num potencial para promover continuamente o turismo como fator de inclusão e coesão social. Eu talvez aqui, dentro também daquilo que é o espírito de missão e compromisso, quer da Business as Nature, quer deste projeto de rede das Guardiãs da Natureza, talvez pudesse destacar aqui alguns exemplos a título indicativo, tais como projetos de valorização do património natural, nomeadamente através de programas que promovam a conservação da natureza, a preservação da paisagem, a educação ambiental, a monitorização do uso de espaços naturais, assim como até mesmo a certificação dos destinos. Identificaria também aqui outra tipologia de projetos no âmbito da inovação social, que podem resultar em projetos que tenham em vista a promoção do turismo regenerativo, assim como o desenvolvimento de um turismo de base comunitária, assim como iniciativas de voluntariado com impacto ambiental, social ou cultural positivo. Também destacaria aqui outra tipologia de projetos no âmbito da inovação social, aqueles que visem a qualificação e formação em turismo de pessoas ou grupos de pessoas socialmente vulneráveis, tendo nomeadamente em vista a sua integração no mercado de trabalho. E também, assim como o desenvolvimento de projetos multiculturais que incentivem a plena integração social
e que promovam o multiculturalismo como forma de enriquecimento da sociedade. É importante, enfim, e vamos tentar depois também dar-vos nota de alguns fatores críticos de sucesso para que estes projetos, de forma clara e fundamentada, se possam vir a enquadrar, portanto, no programa de apoio a Crescer com o Turismo, e que é fundamental haver uma descrição clara e fundamentada do projeto numa destas 3 linhas de atuação, diria que dentro desta linha de projetos potencialmente elegíveis. Eu não, de forma não exaustiva, iria aqui identificar algumas condições que vão permitir que os projetos se possam candidatar, portanto, a este programa. Em primeiro lugar, encontrarem-se alinhados com a visão, quer da estratégia nacional, quer das estratégias regionais, quer do Norte, quer do Centro, quer de Lisboa e Val do Tejo, quer do Alentejo, quer do Algarve, quer das regiões autónomas, não é? Tem que haver aqui um alinhamento com estratégias regionais para o turismo e, naturalmente, também um alinhamento com a visão da nossa estratégia nacional, até em vigor a estratégia Turismo 2027, iremos ter oportunidade, e está iminente, de conhecermos as linhas orientadoras da próxima estratégia Turismo 2035, que o Turismo de Portugal e a tutela contará apresentar ainda até ao final do ano. Este alinhamento não será suficiente do ponto de vista de estratégias regionais, se não estiverem também aqui, naturalmente, comprovados através das próprias entidades regionais, isto através de concordarem com o alinhamento do projeto ou da iniciativa conjunta com aquilo que também são os pilares para o desenvolvimento regional de cada destino. Tem que haver aqui uma declaração emitida por parte da entidade regional de turismo competente pela área onde o mesmo se possa, onde possa estar a iniciativa ou o projeto a desenvolver. Parece-me importante aqui, isto também diria que também estas principais condições, diria que também se traduzem em alguns erros que terão que ser evitados, não é? Porque grande parte das candidaturas que são apresentadas, os projetos já têm investimento iniciado, e não há essa razão, porque uma das regras é que os mesmos não podem estar iniciados à data da formalização da candidatura. Portanto, à data da formalização da candidatura, do pedido de financiamento, não poderão haver quaisquer investimentos iniciados, respeitando, portanto, ao projeto ou à iniciativa, aqui com alguma exceção, nomeadamente os adiantamentos para sinalização, até ao máximo de 50% do respectivo custo, e também das despesas relativas a estudos, portanto, e projetos, desde que realizados há menos de 6 meses e que se venham a materializar num associar, não é, àquilo que é a iniciativa do projeto, uma vez que têm que estar diretamente relacionados com o mesmo. Em regra, portanto, os projetos têm que se executar em termos de investimento num prazo máximo de 24 meses. Destacaria aqui que deverão iniciar-se depois num prazo máximo de 9 meses após o termo de aceitação. Isto é, vamos ter a oportunidade depois também de ver o processo de candidatura. Após a apresentação da candidatura, a título indicativo, está previsto, são 30 dias para análise, que poderão, portanto, depois ter interrompidos, na medida em que podem vir a ser solicitados alguns esclarecimentos adicionais, mas a partir do momento em que há uma concessão do apoio, portanto, um contrato, os projetos obrigatoriamente têm que se iniciar num prazo máximo de 9 meses. No que respeita a projetos de natureza infraestrutural, até à assinatura do termo de aceitação, esses mesmos projetos de arquitetura, caso não sejam obras isentas, isto é,
se estivermos sob projetos que carecem de controle prévio, autorização, licenciamento, portanto, os projetos de arquitetura têm que estar, portanto, aprovados até à assinatura do termo de aceitação. Independentemente desta possibilidade, eu destacaria também aqui um ponto muito importante. É fundamental que, independentemente de haver esta possibilidade, que quando se tratem de projetos infraestruturais, que haja pelo menos uma noção de que a maturidade dos mesmos é extremamente importante. Ou seja, meramente ideias acabam por não sustentar depois aquilo que são os critérios de seleção e de apuramento de mérito associados, portanto, à aprovação dos projetos. Importante também, no âmbito da candidatura e das condições de acesso, é que o projeto tem que prever também um modelo de gestão, enfim, para a fase posterior à conclusão do investimento, neste horizonte temporal de 24 meses máximo, e também, no caso de projetos promovidos por empresas, deverá ser também demonstrado, vai ter que ser demonstrado que assim, estão sustentados mediante uma análise económica e financeira viável. Agora, circunscrevendo aqui as despesas, portanto, que podem ser comparticipadas no âmbito deste programa, eu diria que, grosso modo, todas as despesas serão elegíveis desde que concorram para a realização do projeto de investimento enquadrável numa das três tipologias, como tivemos a oportunidade já de identificar. Portanto, eu diria de grosso modo estudos e projetos, obras de intervenção, bens e equipamentos, todo o investimento associado a infraestruturas e tecnologia, sistemas de informação, equipamentos informáticos, plataformas tecnológicas, suportes informativos ou de comunicação, fazem parte de despesas elegíveis, assim como também, além dos ativos fixos de natureza corpórea, poderemos também aqui identificar alguns investimentos não produtivos envolventes, não é, à função produtiva, onde se sentam despesas associadas a ações de capacitação e qualificação de recursos humanos, desde que as mesmas não possam justificadamente ser promovidas diretamente pelas escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, ações de formação e capacitação para desenvolvimento e implementação do projeto, ações de marketing que visem a comercialização da oferta, da rede, neste caso, a obtenção de certificações na área da qualidade, sustentabilidade e acessibilidade para todos, e respectivos procedimentos de adequação das organizações, depois também toda a assistência técnica, científica, consultoria, a intervenção também com revisores ou contabilistas certificados externos, são também despesas a considerar como suscetíveis a virem a ser apoiadas no quadro de financiamento deste programa. Eu diria que neste slide de despesas não elegíveis ficaremos já, enfim, praticamente centrados naquilo que o investimento que reporte sobretudo a custos não de investimento, mas custos de exploração. É aquilo que, portanto, acaba por não considerar-se elegível no âmbito deste programa, compra de imóveis, terrenos, de espaços, trabalhos das entidades beneficiárias para elas próprias, pagamentos em numerário até um valor, não são elegíveis, superior a 250 euros não são elegíveis, o IVA recuperável, ou seja, quando o IVA é dedutível, não é elegível, quando não for dedutível, naturalmente poderá ser despesa elegível, juros, tesouraria, fundo de maneio e publicidade corrente, que acabam por ser custos de exploração contínuos, correntes, acabam por ser despesas
que não são consideradas, portanto, elegíveis objeto de financiamento. Eu diria que chegamos a um quadro que demonstra as condições do financiamento deste programa, as condições que se traduzem quer na intensidade, natureza e os limites afetos, portanto, ao financiamento. A taxa de base deste financiamento ao abrigo do programa corresponde a 60% sobre o investimento elegível, até ao máximo de 90% acrescido de majorações. Isto é, o projeto poderá atingir uma taxa máxima de 90% se localizar num território de baixa densidade, mais 20, à taxa de base, e se integrar uma estratégia de eficiência coletiva, desde que aprovada e desde que evidenciem prova documental que atesta a integração formal do projeto nessa estratégia de eficiência coletiva, poderão também beneficiar de uma majoração de 10%. A natureza do apoio no âmbito e no contexto deste programa reveste a natureza de não reembolsável, de grosso modo a título de fundo perdido. É esta a natureza do apoio, porém há sempre aqui limites no financiamento a atribuir por entidade e não limite de investimento. Só para tentarmos também aqui esclarecer que não há limites mínimos nem máximos de investimento, haverá sim limites de financiamento no que respeita à parcela do apoio não reembolsável, a fundo perdido. Isto é, se forem entidades públicas ou entidades sem fins lucrativos, a taxa de financiamento máxima de base até ao máximo não poderá ultrapassar 400 mil euros. No caso de empresas, a taxa máxima não reembolsável poderá ir até 200 mil euros. Eu gostaria de dar aqui um destaque também que me parece importante dar quando se trata de um projeto em conjunto, entre vários agentes, dispersados, enfim, em mais que um concelho, em mais que uma região. A questão é, mas os territórios de baixa densidade poderemos estar perante territórios que não são de baixa densidade. Ou seja, se na candidatura a título conjunto, se for, portanto, esse o formato da candidatura, envolver um ou mais concelhos, entre eles territórios de baixa densidade e outros territórios que não sejam de baixa densidade, a majoração vai ser atribuída de baixa densidade à candidatura conjunta, desde que o investimento maioritário das entidades que agreguem esse consórcio se localize em territórios de baixa densidade. Parece-me também importante nas candidaturas a título conjunto, que poderão ser também a título individual, mas eu estou aqui a centrar-me agora nas candidaturas a título conjunto, porque o limite do apoio não é pela candidatura e os vários agentes, não é? Que dela fazem parte, sejam eles privados ou públicos ou só privados, não é? Isto é, o limite do apoio é por beneficiário, não é? É por entidade, no caso das candidaturas a título conjunto. Porém, há também aqui, de facto, a possibilidade de poder ser financiado o investimento que ultrapasse o limite não reembolsável. Isto é, se ultrapassar o limite, o apoio não reembolsável, portanto, o projeto poderá também beneficiar até 1 milhão de euros, portanto, além do limite, 400 mil no caso de entidades públicas ou entidades sem fins lucrativos, ou no caso de empresas, 200 mil euros, tudo o que ultrapassar este limite poderá ser apoiado até o limite de 1 milhão de euros, mas a título de apoio reembolsável. No entanto, quando estamos a falar deste auxílio de Estado, não é? Deste auxílio apoio público, no âmbito deste programa, com recurso a verbas próprias do Turismo Portugal,
Em termos de financiamento, vantagem não reembolsável, condições, inclusivamente a parte reembolsável não terá juros associados e terá aqui um prazo de 7 anos para amortizar, dos quais estão incluídos 2 anos de carência, não havendo aqui quaisquer encargos nos 2 primeiros anos na componente reembolsável que ultrapassar os limites do apoio em função da natureza da entidade. Quando se tratam de empresas, estamos aqui sempre a falar, enfim, do limite ao abrigo do regime de minimis, não é? Em que cada empresa não pode beneficiar em mais de 300 mil euros durante um período de 3 anos. Diria que esta componente de minimis vai corresponder ao não reembolsável e aos juros poupados não pagos, uma vez que estamos aqui a falar da componente reembolsável de isenção de juros. Chegamos aos critérios de seleção. Eu daria aqui uma nota muito importante. Há vários níveis que, quando o Turismo Portugal, enquanto entidade gestora deste programa e com competência na análise e decisão de candidaturas, que identificamos que, eu diria, que é fundamental, até porque há aqui uma premissa que pode escolher logo o projeto ou a iniciativa. O projeto enquadrável terá que satisfazer ou contribuir, não é, para que tenha uma pontuação mínima elegível. Portanto, nós estamos aqui a falar de critérios de seleção, quer para os projetos que reforcem a competitividade turística dos territórios, quer para os projetos que fomentem o desenvolvimento de inovação social no setor do turismo. Isto porquê? Porque o somatório destes 4 critérios pelos quais os projetos vão ser avaliados, vão ser pontuados de 1 a 5, e se algum critério pontuar 1, a candidatura é automaticamente não elegível. Se tiverem acima de 1, e terão que ter, para não serem candidaturas não elegíveis, a pontuação global destes 4 critérios tem que somar no mínimo 12 pontos. Significa que, e como estamos a falar de candidaturas em regime aberto, contínuo, independentemente de haver uma dotação para gerir, não é? Até, enfim, estar disponível, é importante que o projeto tenha um mérito, enfim, muito satisfatório para que, em sede de análise, se possa diferenciar das outras candidaturas e que possa, naturalmente, ter cabimentação do ponto de vista do envelope financeiro que está associado. E dentro destes 4 critérios, relevância, inovação, sustentabilidade, dinâmica territorial, permitam-me, e faço também aquilo que é o projeto aqui hoje patente da rede das Guardiãs da Natureza, há aqui, de facto, um critério que se relaciona com a inserção do projeto em redes de oferta integrada ou em estratégias de eficiência coletiva e a capacidade do mesmo gerar arrastamento para a economia local ou regional. E porquê é que eu destacaria aleatoriamente este critério de seleção? É porque nós, quando estamos a falar do enquadramento de projetos com mérito em redes de oferta, nós, quando estamos a falar de projetos integrados em rede de oferta, colaborativas, estamos a falar de projetos que possam vir a agregar agentes turísticos e, em vários casos, entidades públicas ou entidades privadas que desenvolvam ações conjuntas de estruturação de produto ou promoção dos territórios, quer ao nível das NUTS 2 ou até mesmo das sub-regiões, a região NUTS 3. O que é que isto significa? Numa dinâmica territorial e em rede, ou seja, o resultado final em termos de mérito, ou seja, quanto mais território, quanto mais abrangência territorial,
quanto mais agentes envolvidos, naturalmente, mais, diria que, substantivamente, essa pontuação, portanto, poderá vir a ser valorizada. Isto porque permitam-me também este sublinhar, quando estamos a falar em redes de oferta, não estamos a falar de uma mera parceria comercial entre agentes, entre empresas ou entre entidades públicas. Ou seja, nós quando estamos a falar redes de oferta, estamos a falar da forma como é que está organizada essa rede, o que é que agrega em termos de entidades públicas ou agentes privados, e que o seu modelo de gestão contempla um órgão executivo, um interlocutor, um foco territorial, um foco temático, que trabalhe aspectos diferenciadores e que evidencie, naturalmente, um contributo para a materialização, quer das estratégias regionais, quer das estratégias nacionais, no desenvolvimento, nomeadamente para o desenvolvimento turístico nos territórios. Relativamente à sustentabilidade, o reforço da sustentabilidade dos seus 3 pilares, portanto, quer económico, quer social, quer ambiental, promovendo a redução do consumo de recursos, a inclusividade e os benefícios para as comunidades locais. A inovação está sempre presente naquilo que é uma análise de investimento, quer iniciativas ou projetos de investimentos públicos ou privados, empresariais. A inovação está sempre, portanto, é já uma premissa, o grau de diferenciação associado ao projeto ou à iniciativa, e naturalmente a sua relevância para o desenvolvimento económico, social e regional. Relativamente aos critérios de seleção que estão associados aos projetos de inovação social, diria que há aqui algumas diferenças, portanto, do ponto de vista da concepção, portanto, o envolvimento das comunidades locais no desenvolvimento da ação, da iniciativa ou do projeto, as dinâmicas colaborativas, a capacidade de mobilizar ideias, capacidades e recursos e de criar ou reforçar parcerias ou colaborações entre entidades e para o desenvolvimento das redes de oferta e das cadeias de valor, que permitam naturalmente ganhos de escala e de eficiência. E estamos a falar também aqui, repetidamente, em 2 dos critérios, eu diria que com um denominador comum em relação aos anteriores, do reforço da competitividade dos destinos, que é a relevância e inovação. Mantém-se aqui o critério de pontuação de 1 a 5 e se a candidatura obtiver pontuação 1, portanto é não elegível, terá que atingir no seu global, não necessariamente de ter, portanto, cada critério ter uma pontuação, mas um total mais que 1 terá que fazer 12 pontos no mínimo, portanto, para ser considerado elegível, naturalmente, pois a elegibilidade e o mérito vai ter que sempre estar sobre a base, quer da dotação desta linha de financiamento, deste programa, quer, portanto, também da disponibilidade financeira, quer também dos outros projetos que estão candidatos e que estão sob análise por parte do Turismo de Portugal. Sobre o processo de candidaturas, o Turismo de Portugal analisa as candidaturas, também enfim, dentro dos prazos, com certeza, mas processam-se em regime aberto, contínuo, até 31 de dezembro de 2026, do próximo ano, ou até se esgotar a dotação. Portanto, aquilo que se verificar em primeiro lugar. Em contínuo, não há fases de concurso, é em contínuo, a todo o tempo, através do portal do Turismo de Portugal, na plataforma de gestão e formalização de candidaturas, SGPI. Uma nota que me parece importante também aqui dar, é que cada beneficiário, no caso de candidaturas individuais ou conjuntas, só pode ter a decorrer 2 projetos não concluídos. Isto é, como eu referi inicialmente, este programa sucede a outros programas que
tem muitas semelhanças, tem muitos objetivos em comum. Eu diria que é uma sequência com alguns aspectos que foram introduzidos, de melhoria, de contorno, não é? Do ponto de vista estratégico, de apoiar novas propostas, mas há aqui de facto portanto, uma condição é que cada beneficiário não pode apresentar várias candidaturas se não tiver 2 projetos não concluídos e que já tenham sido candidatados, quer ao programa Valorizar, Transformar o Turismo, Linha Mais Interior Turismo, ou até mesmo já com a vigência deste programa Crescer com o Turismo. Quando estamos a falar de decorrer 2 projetos não concluídos, entende-se aqui como projeto não concluído aquele cujo pedido de pagamento final já tenha sido apresentado. Há aqui uma nota que me parece importante também a dar. O Turismo de Portugal analisa as candidaturas no prazo de 30 dias úteis, a contar da data da submissão da candidatura, ou no caso de eventualmente haver aqui, enfim, mais à frente, avisos específicos ou temáticos ou convites de candidatura por temáticas, vai ser esse o período, 30 dias após o concurso, ou neste caso, após a submissão da candidatura, que estão a decorrer em fase aberta, contínua. Nestes 30 dias, dar nota que podem vir a ser solicitados esclarecimentos adicionais, que deverão ser depois prestados no máximo até 10 dias úteis após essa verificação. E parece-me importante também dar aqui também uma nota relativamente à forma como é que o apoio depois vai ser libertado. Isto é, os beneficiários, caso a candidatura, portanto, venha a ser considerada elegível e aprovada neste contexto, poderá formular cada beneficiário o máximo de 8 pedidos de pagamento, incluindo o pedido de pagamento final, e os pedidos de pagamento são intercalares, podem totalizar o máximo de 90% do incentivo atribuído, que for calculado, sendo que os 10%, o remanescente, serão sempre libertados em sede de pagamento último e final. Ou seja, os pagamentos podem assumir a forma de adiantamentos, no máximo de 4 adiantamentos, com um limite mínimo de 10% do incentivo atribuído e máximo de 30%. Eu destaquei, enfim, neste penúltimo diapositivo, algo que me parece importante também destacar, que são os fatores críticos de sucesso nas candidaturas, ou, de forma contrária, há alguns erros que deverão ser evitados e também outros alertas, portanto, que deverão ter em consideração. Isto porquê? Porque, por vezes, enfim, nós temos aqui vários níveis em que a candidatura pode ser considerada não elegível. O nível 1, que tem a ver com não cumprir o enquadramento, não é, do projeto, não é, no âmbito das tipologias previstas. Daí haver aqui a necessidade de terem que descrever de forma clara e devidamente fundamentada o enquadramento do projeto naquelas 3 tipologias que foram aqui identificadas no início desta apresentação. Outro nível também, eu diria que é o nível de satisfazer as condições de acesso, não é? Ou seja, estamos aqui a falar de enquadramento das operações, de enquadramento do ponto de vista da admissibilidade administrativa de cumprir condições de acesso, quer por parte da entidade, quer por parte do projeto, e outras, naturalmente, que terão a ver com a inovação da proposta, de valor apresentada. É importante haver uma fundamentação dessa inovação, também de evidenciar, no caso das empresas, a integração formal em estratégias de eficiência coletiva aprovadas. É importante contactarem a CCDR de cada área competente ou até mesmo as comunidades intermunicipais para tentarem aferir qual é o enquadramento, portanto, do projeto. Alguns
que já estão integrados dentro dessas estratégias que já estão aprovadas regionalmente, localmente, e é importante haver uma evidência da integração formal, isto é, fazer parte de uma estratégia. Se não houver fundamentação que dela faz parte, nós temos que perceber que dentro do plano de ação, enfim, esta natureza de iniciativas ou projetos estão assegurados naquilo que são os objetivos comuns da mesma estratégia para a dinamização do território. E é importante aqui contactarem para aferirem, portanto, quais são os PROVER que já estão aprovados, enfim, junto quer da CCDR, das Comissões de Desenvolvimento Regional, quer das próprias comunidades intermunicipais. O processo administrativo de controle prévio e de licenciamento deverá estar consolidado e em condições de ser aprovado. Aquilo que eu referi inicialmente, independentemente de haver essa permissão, é importante a maturidade efetiva do projeto, que não se trata apenas de meras ideias. A equipa de gestão responsável pela implementação do projeto, é importante essa identificação clara, e também haver um compromisso em desenvolver um mecanismo de avaliação do impacto do projeto face aos objetivos a atingir, com a definição de metas específicas, isto é, qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. É importante essa definição de metas e quais são os mecanismos de avaliação que poderão estar inerentemente associadas, portanto, às mesmas. É importante não haver investimento iniciado, exceto estudos, projetos, adiantamentos, como referi no que respeita às condições de acesso anteriormente. No caso das empresas, deverá, portanto, haver um plano de negócios com uma projeção de pelo menos 7 anos de exploração económica. É importante é importante realçar, quando estamos a falar de empresas, tem que haver personalidade jurídica, ou seja, incluindo aqui empresários em nome individual, não é? Que são empresas, nomeadamente depois têm que dispor de contabilidade organizada, não é? Apesar de, em muitos dos casos, não ser obrigatório. Portanto, a partir do momento em que se candidatam a apoios a auxílios de Estado, há aqui, de facto, um cumprimento de regras, nomeadamente terem certificação de PME, quer também do ponto de vista de demonstrarem que têm contabilidade organizada, ou vão passar a ter após, portanto, a candidatura no âmbito da entidade elegível. O que é que isto significa? Significa que as PME, portanto, não podemos estar a falar só, independente da dimensão. Os empresários em nome individual também têm estatuto empresarial, desde que, enfim, se proponham a desenvolver os projetos enquadráveis, não é? Naquilo que é a gênese e a concepção deste programa de apoio. Depois também, muito importante, no caso de empresas, orçamentos, para outras entidades estimativas orçamentais, que sustentem um mapa de investimento. É importante as aquisições serem efetuadas em condições de mercado e com uma evidência clara da razoabilidade dos montantes declarados no mapa de investimento que comporte naturalmente o desenvolvimento do projeto. Eu termino concluindo que a nossa estratégia, quando falo da nossa estratégia, é conjunta, não é? Ouvindo os agentes, quer públicos, quer privados, o Turismo Portugal, os seus parceiros. A nossa estratégia é crescer bem, é verdade, mas não queremos só continuar a crescer bem, não é? Mas, sobretudo, crescer com valor. Crescer com valor, atingindo segmentos mais exigentes, qualificados e responsáveis, que permitam crescer com autenticidade em todo o território, mas também crescer com equilíbrio. Crescer com equilíbrio, diria que é ponderar sempre a questão da sustentabilidade, de forma holística, não é? Assente nos pilares, nos 3 pilares, quer ambiental, quer económico, quer social. Garantir a coesão territorial e um turismo mais responsável,
com impacto não só no território, mas também nas comunidades, nos residentes, que se sintam satisfeitos com o impacto, com o desenvolvimento do turismo no seu território. Temos de deixar a pegada certa e também, naturalmente, crescer com a tecnologia, quer nos serviços, quer na oferta, quer nos territórios, tornando-os mais inteligentes e acessíveis. Daí a questão do turismo inteligente, numa das tipologias também deste programa, ser também eleito como uma das variáveis do ponto de vista de projetos a serem possíveis de enquadrar. Resta-me agradecer a vossa atenção, espero que não tenha sido muito, eu diria que muito insistente, muito longo, e naturalmente abrir agora espaço para questões, se houver, sintam-se à vontade. Está bem? Obrigado. Muito obrigada, foi muito esclarecedor, mesmo para quem já tinha lido o regulamento, foi muito útil, obrigada. Temos já aqui mãos no ar, pelo que já vi, pelo menos havia, não sei entretanto, mas podem ir pondo para ir indo, para seguirmos aqui uma ordem de colocação de questões, e também há quem esteja a colocar no chat. Não sei se querem explicar de viva voz ou se querem que eu leia, podem estar a colocar por não conseguirem falar. Mas tenho aqui duas questões no chat, da Fátima Simão, sobre o plano de negócios, se é relativo ao projeto ou à entidade, mas não sei se a Fátima quer explicar melhor a dúvida. Sim. Ok, Olá. força. Ok. Não, era relativamente a esta última parte da apresentação, quando refere... Bem, antes de mais, muito obrigada, foi mesmo muito esclarecedor. Eu pensei que ia ter muitas dúvidas, não tenho assim tantas depois da apresentação. E foi com uma dúvida relativamente a esta questão do plano de negócio, se isto é relativo à entidade que se candidata, no caso de ser uma PME, ou se é um plano de negócio para a exploração do próprio projeto a candidatar. Muito bem. Muito obrigado, Fátima, pela questão. Portanto, diz respeito apenas portanto, aos projetos que estejam feitos, quer a título individual, quer integrados numa candidatura conjunta, quando se tratem de empresas. E quando, sobretudo, estamos a falar de limites que ultrapassem os 200 mil euros, porque a partir do momento em que até 1 milhão pode ser financiado, mas a título de apoio reembolsável, não é? Dentro do prazo de 7 anos, com 2 anos de carência. Portanto, o plano de negócios diz respeito à componente individual da empresa que submeta o projeto, quer numa candidatura conjunta, quer a título individual. Não do conjunto, não é? É individual. Para validar a sustentabilidade da própria empresa, da própria candidato. Correto. Da entidade, correto. Da entidade Okay. individual, não da candidatura conjunta. Ok, obrigada. Era isso, obrigada. Eu se calhar lia já a segunda questão que está no chat e depois ia passar às mãos no ar, pode ser? Então a Carla Veloso tem aqui uma questão sobre a pergunta: o valor reembolsável só é atribuído na parte excedente dos 400 mil euros ou se o projeto for de 300 mil euros e tiver uma taxa de 80%, a associação pode pedir os 20% a título de empréstimo? Não sei se está claro ou se a Carla Mas quer... eu vou explicar. Portanto, estamos a falar de uma entidade pública, correto? Sim. Não, uma associação sem fins lucrativos. É pública, portanto, pública no sentido, sim, pública de natureza associativa, peço desculpa. Certo. Muito bem, eu vou dar um caso prático e talvez seja mais fácil assim. Portanto, independentemente da taxa de base corresponder a 60%, mais as majorações ir ao limite de 90%, a taxa de financiamento tem um limite para entidades de natureza, portanto, sem fins lucrativos, por assim dizer, tem um limite de 400 mil euros. Esteja ela individual, esteja ela em candidatura conjunta. O que exceder, não é? Ou seja, o que exceder os 400 mil euros, não é? Até 1 milhão de euros, não é? Pode ser financiado, mas não a título de não reembolsável, mas a título de empréstimo sem juros.
não é? Portanto, é o que exceder o limite só de o que financiamento. exceder. Ou seja, Pronto, a minha o que dúvida era exceder, essa. se tiver 200 mil euros de apoio, não excede, portanto, só no caso do investimento Ok. ser dimensionado e haver um apuramento de financiamento. Isto até tem uma lógica, permitam, porque neste caso depois não haveria, enfim, os recursos também, permitam-me, não são infinitos, não é? Financeiros, diria, não é? Também. Acaba por haver aqui um limite por entidade, sob pena de haverem projetos de maior dimensão e depois o envelope financeiro ficar logo cortado, permita uma expressão, do ponto de vista da dimensão do investimento. Teria que haver aqui limites por entidade, portanto, seja ela em individual, em candidatura individual, seja ela em candidatura conjunta. Aquilo que exceder os limites é que se, Pronto. vamos lá ver, se não é obrigatório, se a entidade assim o entender, não é? Certo? Poderá recorrer a essa parte reembolsável. Vamos lá ver. Isto porquê? Porque é que eu digo este aspecto? É porque normalmente, e acho que é um ponto importante referir relativamente a estes apoios do Turismo Portugal. Quando estamos a falar de programas com recurso a verbas próprias do turismo de Portugal, os mesmos podem ser cumuláveis com apoios, com outros apoios de outra natureza, nomeadamente fundos europeus. Isto significa o quê? Não poderá haver cumulação de apoios, FEDER, enfim, com FEDER, apoios comunitários com apoios comunitários, mas é possível haver cumulação de apoios nacionais com apoios comunitários, desde que, repito, não sejam excedidos também os limites aplicáveis e desde que os projetos, enfim, estejam concertados no âmbito dos objetivos e enquadramentos, não é? Certo? Mas é possível, isto para dizer o quê? Havendo um investimento que ultrapasse o limite do apoio a conceder, poderá, enfim, poderá abdicar da componente reembolsável se tiver outras fontes de financiamento, não é? Quer capitais próprios, quer capitais alheios, quer outras fontes de financiamento, nomeadamente que resultem de apoios comunitários que também possam enquadrar, temos que ver os avisos respectivos, não é? E desde que esses mesmos apoios permitam que possam recorrer a outros apoios que não sejam aqueles que estão a ser concedidos através do Portugal 2030. Estou a dar um exemplo, não é? Pois, porque aqui por acaso era o Google, não ia exceder os 400 mil, essa é que é a questão. Como é uma associação sem fins lucrativos, obviamente que os tais 20%, porque elas até vão ter majoração, porque vai ser feito no território de baixa densidade, mas aqui a questão é os tais 20% que nós achamos que poderíamos financiar através da parte reembolsável, mas como não ultrapassa os 400 mil, já vi que não dá. Ok. A taxa vai ter 90, se tiver as majorações completas, mas esses 90, esses 60 ou esses 70, 80, não é? 90, Certo? Têm o limite de 400 mil euros, entidades sem fins lucrativos, as associativas, as entidades públicas, câmaras municipais, comunidades intermunicipais, e 200 mil euros as empresas, desde que os projetos tenham um enquadramento naquela tipologia, sobretudo focada em inovação social. Ok, muito obrigada. Ok, eu agora se calhar vou passar aqui às mãos levantadas, porque surgiu uma no chat, mas vou deixar para depois, para honrar aqui a ordem de pedido de intervenção. Cristina, força. Muito boa noite, também queria desde já agradecer, foi Olá, boa noite. realmente muito interessante e eficaz. E talvez Obrigado. pela eficácia, eu ia aqui com uma questão que acho que já é um bocadinho de um nível já mais operacional. Portanto, imaginando uma candidatura para um território específico que importa valorizar no âmbito de uma candidatura precisamente ao cresceturismo e com o objetivo precisamente de ele passar a ser um território certificado e começar a ter uma dinâmica e uma valorização que não tem de momento. Qual seria o limite de entidades que poderiam entrar nesta candidatura conjunta ou nesta espécie de consórcio? Por exemplo, poderia haver uma candidatura conjunta de uma PME, que seria o meu caso, uma autarquia e uma associação, isto faria sentido, 3 entidades não faria, é a primeira questão. Depois, caso isto fosse viável,
como é que seria o modelo de governança, pensando aqui operacionalmente a distribuição das verbas? Isto terá que se pensar aqui numa engenharia, se calhar é uma questão já um pouco complexa, que teria que ser, se calhar, depois noutro contexto, ou com mais numa reunião, etc. Como é que seria, por exemplo, imaginando que eu no meu espaço faria um centro de interpretação para esse território, ou estava disponível para organizar visitas guiadas ao território, etc., para o valorizar. Estou aqui completamente em brainstorming, não é? É uma ideia que ainda não está no papel e não está todo, é só uma vontade muito grande que já temos há algum tempo. Mas imaginando que estão estas 3 entidades, cada uma receberia verbas específicas para a sua componente do projeto, seria assim? Se calhar estou a dizer um disparate, não é, Sr. Miguel? Não sei se me estou a fazer Não de perceber. todo, esteja à vontade. Então seria mais ou menos isto por agora, não é? Muito obrigado. Não há limite mínimo nem máximo de número de agentes que venham a estar envolvidos em rede, quer do ponto de vista da abrangência territorial. Okay. Ou seja, daí também concluímos que o limite do apoio, não é, é mesmo para, portanto, eu diria que centralizar, independentemente de, como pode dizer, é que se houver um projeto com 50, 60 agentes, não é? Certo? Face à dotação disponível. Enfim, mas isto, enfim, é aquilo que for o modelo, não é? Sim. E que for a coerência, não é? Enfim, daquilo que é o conjunto, não é? E a rede, não é? Portanto, não há limite, respondendo à primeira questão, não há limite, portanto, nem mínimo, nem máximo, não é? Do número de agentes envolvidos. Quando nós estamos a falar em redes de oferta, e eu talvez os meus colegas também da área, eu estou mais na área do financiamento e do investimento, mas os meus colegas terão também, enfim, esse know-how. Nós, quando estamos a falar de redes de oferta, eu vou dar aqui alguns exemplos, não quer dizer que não haja outros exemplos. Quando estamos a falar de uma rede de oferta, estamos a falar das aldeias do xisto, estamos a falar das aldeias históricas, estamos a falar da rede no âmbito do turismo náutico, da rede das estações náuticas, estamos já a falar da rede de turismo literário, do neoturismo, das aldeias, enfim, de montanha, ou seja, mas não é uma rede, ou seja, a rede tem um próprio modelo de gestão, tem uma entidade líder, e respondendo à sua questão, quem apresenta a candidatura, em regra, não é? É a entidade líder dessa rede, não é? Certo? O que acontece é que depois a entidade líder, enfim, independentemente de haver uma recepção depois daquilo que são várias componentes de investimento, haverá uma transferência para os agentes envolvidos, não é? Porque havendo essa rede, terá que haver uma organização, um modelo de gestão, um compromisso, um plano de ação conjunto, não é? Daí a questão da maturidade da rede, não é? Da forma como a rede está concebida, não é? Do ponto de vista também do projeto a apresentar, é fundamental, não é? Portanto, a rede, nós quando estamos a falar de rede, estamos a falar sobretudo de rede muito associada a produto turístico, não é? Certo? Sim, era o caso. Produto turístico, não é? E tem muito a ver com, repare, até não é só a forma como está concebida essa rede, o modelo de gestão, mas também da forma como é que se comercializa essa rede, não é? Certo? Não é? Estou a falar, por exemplo, de outras redes, como é o caso da Rota Vicentina. Há vários casos, enfim, há redes colaborativas, não é? De oferta que têm um modelo de gestão, não é? Concebido, não é? Certo? Alinhado, umas em que estão também as comunidades intermunicipais, as entidades regionais de turismo, enquanto promotores líderes, não é? Que, em regra, também podem apresentar candidaturas, depende muito do funcionamento dessa rede, não é? E quem define o modelo de gestão e de funcionamento da rede, naturalmente, são o conjunto de agentes dele fazem parte, não é? Certo? Tem que haver um plano de ação, não é? Para o desenvolvimento dessa rede, em função do impacto do território que vai ser abrangido, quer do ponto de vista de produto turístico, não é? Que seja estratégico e reconhecido pelo turismo de Portugal, naturalmente, não é? Ok, obrigada. Sim, foi esclarecedor e pronto, e percebi que faz sentido. Neste caso, estando a PME já situada no território, não é? Estando já localizada, a componente do alojamento e outras componentes estão de alguma forma solucionadas, mas
neste momento o que há é turismo selvagem e queríamos que passasse a ter um turismo com propósito e diferente, não é? Portanto, daí O grau de irmos maturidade da irmos rede é muito tentar importante. Sim. ver se alavancamos esta Sim. candidatura com a autarquia e com as Claro, associações sim, locais. O grau de maturidade da rede e da forma como como estão organizados, enfim, os agentes e da forma como é que estão definidos, enfim, os campos de ação, são extremamente importantes, não é? Certo? Daí eu ter referido que uma rede per si não é apenas, poderá sê-lo, não é? Sim, pode ser uma parceria meramente comercial, de interesses, etc. Mas neste campo do programa é importante que essa rede esteja criada, sim, assente em produto, território, valorização de recursos, não é? Certo? E haver um modelo de gestão, um órgão executivo, não é? Enfim, um conjunto de aspectos que são extremamente necessários para que nós comprovemos que essa rede tem, de facto, consistência, não é? Obrigada. Ok, vou passar então à Claire, que é quem está a seguir. Força, Claire. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela intervenção, foi muito interessante. Eu tenho uma questão também prática para esclarecer. Eu tenho duas questões, mas eu vou falar só dessa parte. Eu tenho uma empresa, já vou apresentar um projeto com a linha de apoio à qualificação da oferta, e aí a questão que eu tenho são dois projetos diferentes. Posso apresentar a linha de apoio à qualificação à oferta, um projeto, e crescer com o turismo, o outro projeto, porque não percebi bem na slide com quem você acabou, pronto, não percebi bem. Então era só para ter esse esclarecimento. Muito obrigado, Claire. Boa noite. Antes de mais, deixe-me dar-lhe o seguinte. Nós, quando criámos este programa, efetivamente não era para repetir o enquadramento de projetos que já estavam acomodados noutras linhas de financiamento do turismo de Portugal, nomeadamente a linha de apoio à qualificação da oferta. Isto é, não quer dizer que não hajam projetos de inovação social que possam ser enquadrados na linha de apoio à qualificação da oferta, desde que sejam atividades económicas, como é óbvio, não é? Eu diria que, de grosso modo, um projeto meramente de alojamento, per si, automaticamente não tem um enquadramento neste programa, é verdade. Per si, não quer dizer que, mediante algumas características, não é? Certo? E que tenha aqui uma componente de inovação social, que os alojamentos também o podem vir a ter, não digo que não, mas quando são meras atividades económicas, eu diria que criar alojamento, requalificar alojamento, só, ponto, sem as características que toquem nesta área da sustentabilidade social, apesar da linha de apoio à qualificação da oferta, e se a Claire se recordar, e acho que sim, tem também uma previsibilidade do ponto de vista de investimentos, quer na sustentabilidade ambiental, portanto, quer na social, não é? Mas o que é que eu, respondendo à sua questão, dois projetos, não é? São dois projetos, não é? A mesma entidade pode candidatá-lo a sistemas de apoio distintos, não é? Está bem? Boa, ok. Dois projetos distintos podem ter dois enquadramentos distintos, podem beneficiar de dois apoios distintos. Porém, Okay. quando eu referi que quando estamos a tratar de empresas e de financiamento às empresas, todo o financiamento é concedido ao abrigo da regra minimis. Isto é, uma questão é enquadrar o projeto, outra coisa é o limite do financiamento, ou seja, como sabemos, a linha de apoio à qualificação da oferta tem uma componente sem juros e tem uma componente, se bem que não direta, só em mérito, pode também beneficiar de não reembolsável. Aquilo que, nos 3 anos, beneficiando de vários apoios, não pode ultrapassar mais de 300 mil euros em incentivo não reembolsável e naquilo que são os juros poupados não pagos, porque são as características destes dois instrumentos. Mas, em tese, é possível dois projetos distintos, da mesma entidade, poderem ter dois circuitos, duas candidaturas, dois enquadramentos distintos. No entanto, terão que ser sempre vistos em termos de, depois de limites, regime mínimos aplicáveis, são regras, portanto, que estão associadas às empresas, não é? Boa,
Obrigada. E a última questão que eu tenho sempre desde o início da rede, é da sua experiência, você acha que nós precisamos de ser acompanhados com consultores especializados dessa área, porque para o ser humano que não tem esse conhecimento, agora mais, porque essa rede ajudou muito nesse sentido de perceber como funciona isso tudo, é só que da sua experiência, tem que ser com o consultor, o ser humano pode fazer assim, sem apoio. Muito bem. Em relação a essa matéria, e permita-me, o Turismo Portugal tem equipas muito especializadas, não para fazer projetos, atenção, porque nós somos a entidade que vai analisar, não é investimento, não é? Mas nós temos equipas muito especializadas para conhecer as melhores propostas, para conhecer, portanto, o projeto, quer a equipa das minhas colegas, quer a Susana, a Grácio, quer a Florbela Batista, da área, portanto, da sustentabilidade, da oferta, ambiente e património, quer da parte também do investimento. Ou seja, é importante também nós conversarmos, naturalmente, enfim, nós, enquanto Estado, não podemos estar aqui a recomendar, nem estamos nesse papel, portanto, de quem é que vai fazer a candidatura, não é? Agora, as ferramentas de apoio à tomada de decisão, quer do ponto de vista de produto, estruturação, desenvolvimento, sustentabilidade, não é? A questão de comercialização, que temos também essas competências, que ao nível de investimento, eu diria que estamos receptivos, até, enfim, a própria doutora Tânia Araújo, da Business as Nature, já teve aqui vários contactos com o Turismo Portugal, continuamos receptivos, não é? Para tentar ver o melhor modelo que se pode desenvolver dentro da rede, não com a minha área, com certeza, mas com as áreas das minhas colegas, não é? Do ponto de vista de sustentar, não é? A maturidade da rede, do ponto de vista a consistir aqui em métodos de mais, diria que, fundamentados de poder ter aqui, diria que, um enquadramento mais consolidado, não é? Do ponto de vista da candidatura. Nós, enquanto entidade que analisa, que decide, não temos competência, enfim, na recomendação daquilo que quer que seja, estamos disponíveis dentro daquilo que é a nossa atuação e competências, não é? E com várias equipas que estão receptivas para perceber o que é que vão desenvolver, quais são as dúvidas, em que área em que têm dúvidas, não é? É importante também haver esse contacto com todas as equipas do Turismo de Portugal, que acompanham, sobretudo, já projetos em rede, não é? A nossa área de recursos, não é? Turísticos também, e da sustentabilidade, que podem, enfim, com a experiência que têm, não é? Com a experiência que têm no acompanhamento de redes de oferta, não é? Certo? Já consolidadas e que já estão numa ótica de comercialização, não é? Enfim, que já têm há alguns anos também, esta parte, apesar de haver umas mais recentes, recordo, por exemplo, da rede do turismo literário, que é mais recente, recordo da rede do autocaravanismo, não é? Ou seja, eu diria que quando estamos a falar de uma candidatura em rede, se a rede está a ser criada, naturalmente poderá haver necessidade de alguns investimentos associados a toda a rede, não é? Ou seja, ao próprio modelo, não é? De criação da rede, não é? Portanto, as nossas equipas estão disponíveis, nós temos uma equipa quer de recursos turísticos, quer de sustentabilidade da oferta, ambiente e património, que estão receptivas para acompanhar, não é? E como já têm vindo a acompanhar, porque já houve reuniões com as minhas colegas, não é? Enfim, todo esse processo dentro da rede, não é? Por outro lado, eu creio que tinha aqui uma questão que eu ouvi assim de repente, assim a passar, se poderia partilhar alguns projetos, portanto, enfim, no âmbito do programa Crescer com o Turismo. Ou seja, vou-vos dar a nota, este programa foi criado e regulamentado em fevereiro, começaram-se a receber candidaturas mais ou menos a partir de maio, não é? Nós estamos numa fase inicial de decisão final das primeiras candidaturas, não é? Certo? E normalmente quando as candidaturas são aprovadas, haverá sempre um momento para publicitar aquilo que foi apoiado e haverão naturalmente depois sessões protocolares de conhecimento daquilo que foi apoiado no âmbito destes programas
para esta natureza de entidades e com esta, eu diria que com este contexto, com estes objetivos, não é? Portanto, não tenho assim muito mais para explanar em termos de projetos que ainda estão em fase de decisão, não é? Final, não é? E que não poderei pronunciar, até porque não há uma decisão final de candidaturas neste momento. Está numa fase final já de aprovação, é verdade, algumas das que entraram em primeiro, não é? Mas não tenho, por essa razão, e não poderei partilhar em função daquilo que ainda está ainda a ser objeto de decisão final. Obrigada. Eu acho que depois sim pode haver aqui também mais pontos que podemos fazer, não é? Que entre as guardiãs e a equipa do Turismo Portugal, em projetos concretos que as guardiãs tenham, estamos sempre disponíveis para apoiar nessa articulação, portanto contem connosco. Então passo à Gabriela Sanches, por favor, força. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela informação. Acho que o programa é muito válido, muito importante também para impulsar um turismo diferente aqui. Minha pergunta é muito simples. Se é possível também saber qual é a dotação financeira que o programa tem, para ter uma ideia de que é a possibilidade. Eu sei que mientras mais cedo a aplicação é feita, é melhor. Mas para ter uma ideia de quantos projetos mais ou menos podem ir. Muito bem, obrigado pela questão também. Isto está, portanto, público, portanto, a dotação inicial, global, independentemente do território, portanto, não há dotações por região, a dotação é global, porque havendo aqui um processo de candidaturas em regime contínuo, a lógica das candidaturas é first come, first serve, não é? Portanto, acaba por, enfim, haver aqui este modelo. A dotação global corresponde a 30 milhões de euros. Não obstante de, enfim, poder vir a ser reforçada por uma razão, não é? Enfim, de limite, não é? Enfim, mas a dotação, enfim, corresponde e foi, na altura da criação deste programa, foram alocados 30 milhões de euros. Sim, muito obrigada. Então agora passo aqui à nossa presidente. Olá, Susana, força. Alô, obrigada, muito obrigada, Dr. Miguel, muito obrigada ao Turismo Portugal, Susana, por este vosso apoio sempre tão presente e também aqui às nossas guardiãs pelo interesse. Eu tenho aqui algumas questões, mas queria só também dar aqui uma nota de que nós estamos a falar, se calhar, aqui dois tipos de candidaturas diferentes. Nós, enquanto Business as Nature, enquanto entidade gestora da rede, criadora, gestora da rede das Guardiãs da Natureza, pretendemos apresentar uma candidatura que tem a ver com a promoção da marca das Guardiãs, com a estruturação da oferta, com tudo o que tem a ver com essa divulgação dessa oferta, portanto, quer seja de canais de venda, quer seja da presença em determinados eventos que sejam considerados chave, quer também de capacitação, de realização de toda uma série de conteúdos ligados à divulgação das guardiãs e da sua oferta, e também da realização de atividades em conjunto na rede, juntamente com as comunidades e de envolvimento das próprias comunidades. E, portanto, aquilo que nós estamos a estruturar enquanto candidatura tem a ver com esta componente principal. E que temos aqui um conjunto de atividades que depois até posso pedir aqui à equipa só para explicarmos um bocadinho melhor aquilo que estamos aqui a pensar. E depois temos uma outra
um outro tipo de candidaturas, que são as das próprias guardiãs, porque nós não conseguimos pôr tudo numa só. Nós gostávamos, não é? Nós gostávamos de pegar nos vários projetos que as próprias guardiãs querem desenvolver, não é? Como há bocadinho a Cristina falou, não é? Nós gostávamos de poder pegar em cada um desses projetos e metê-los dentro da candidatura da rede e ajudar a estruturar também esses projetos que, embora individuais, são individuais, mas estão ao abrigo da rede, não é? Estão dentro deste chapéu da rede. Só que, lá está, há limitações de financiamento, há uma complexidade acrescida, e, portanto, acho que isto tem que ser feito um bocadinho também por etapas, eventualmente numa outra fase, isso até poderia ser possível, mas achamos que nesta fase, isto também era uma pergunta, que era se seria possível uma mesma entidade candidatar dois projetos com naturezas distintas, obviamente com objetivos distintos, se isso seria viável ou não, embora isso também temporalmente não seria possível fazê-lo em simultâneo, ou seja, nós teríamos que avançar com uma determinada candidatura e depois poder, eventualmente, se fosse possível, avançar com uma outra. Aquilo que nós estamos a tentar é agregar nesta candidatura, que eu diria chapéu, esta candidatura da rede, estamos a tentar agregar aquilo que possa ser comum a várias, não é? E que possa ser do interesse de vários projetos, de várias guardiãs, e então essa componente nós vamos tentar agregá-la para que todas possam servir o máximo possível de pessoas, nomeadamente esta questão da comercialização da oferta, de termos uma plataforma que possa ajudar nessa comercialização, tudo o que tem a ver com a promoção do que fazem e da participação em iniciativas que conjuntamente é mais fácil do que estarem individualmente a fazê-lo, a termos, por exemplo, um stand conjunto, uma presença conjunta em determinados eventos. Pronto, este é um esclarecimento que é, e se elas também beneficiam, uma vez que pertencem à rede das guardiãs, se o facto, nos projetos delas individualmente, se elas também, ao mencionarem que fazem parte da rede das guardiãs, isso também pode ser benéfico para elas, e se nós próprias, enquanto rede, enquanto Business as Nature, podemos ser parceiras, aí não promotoras, mas parceiras dos projetos delas de forma individual, não é? Pronto, esta é uma questão. Depois, só uma outra questão que é mais de natureza burocrática, tem a ver com qual é que é a evidência que é esperada relativamente a fazer parte da estratégia de eficiência coletiva. Nós estamos em mais que uma estratégia de eficiência coletiva, no sentido de fazermos parte dos parceiros da estratégia de eficiência coletiva, portanto fazemos parte, enquanto Business as Nature, fazemos parte dessa estratégia, e foi incluído, não propriamente com o nome Guardiãs da Natureza, mas foram incluídas linhas de ação nessas estratégias de eficiência coletiva no âmbito do empreendedorismo feminino, ligado aos recursos naturais, à valorização dos recursos endógenos, por aí fora, e portanto isso seria por essa via que nós também estaríamos ligadas. Mas o que é que nós precisamos de apresentar? Uma carta da entidade, uma declaração da entidade a dizer que nós fazemos parte, o protocolo onde nós evidenciamos que fazemos parte. Era um bocadinho estas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Miguel, pela paciência. Obrigado, muito obrigado pelas questões, enfim, muito inteligentes e muito pertinentes, não é? Certo? Mas que eu vou tentar, portanto, enfim, contribuir. Quando estamos a falar de evidenciar, eu vou começar pelo fim, se não se importar, ou seja, quando estamos a falar de integração em estratégias de eficiência coletiva, não é a rede, é o projeto que vão desenvolver, certo? Ou seja, não é a entidade versus a operação, não é? Certo? Porque ao identificar o plano de ação, refere
quais são os projetos, não é, que contribuem para, não é, a concretização da estratégia, não é? Das duas uma, ou está previsto, não é, ou não estando previsto, se podem incomodar. Portanto, eu estive numa conferência recentemente, enfim, alguns no Castelo de Orem, enfim, no âmbito também de uma rede, enfim, e estavam também representantes da iNature, não é? Também do Prover, não é? E de facto, o que eu estive a perguntar também, depois, enfim, em off, é que o integrar não é suficiente, não é? O integrar é a entidade ou são os projetos? Os projetos é que têm que se enquadrar, não é? Certo? Naturalmente, pelas entidades que os vão promover, não é? E que estão identificadas pela entidade líder do Prover, não é? Portanto, a questão tem que se materializar, não é integrar, de forma como é que se sustenta essa integração. Não é uma declaração, porque nós vamos ter dúvidas, só a declaração que integra o Prover pode não ser suficiente, não é? Ou seja, as operações que vão desenvolver, não é? No âmbito de uma candidatura ao programa Crescer com o Turismo, têm que estar identificadas na estratégia Prover, porque nós vamos ter que também ter esse alinhamento, não é? Só a entidade parece-me não ser só o suficiente, não é? A entidade, aliás, até porque os Prover não enquadram só entidades, não é? Enquadram os projetos que as mesmas vão desenvolver, Se certo? bem que o projeto não tem exatamente este nome, pode ter objetivos coincidentes, mas não exatamente com o nome promover a rede de guardiães, e elas não colocaram exatamente assim, colocaram de uma forma mais genérica. Sim, mas aquilo que eu entendi, permita-me, aquilo que eu entendi é que há abertura para aqueles que não estão previstos poderem vir a estar integrados na tipologia de operações dos Prover, não é? Ok, falando com eles então, ok. Ou seja, transmitiram, repare, eu não sei a validade, enfim, isto não compete ao Turismo de Portugal, Claro. nós temos essa formalidade, não é uma declaração que, não é? Ok. Ou seja, porque nós o que vamos avaliar é os projetos, não é? Certo? Não é? Promovidos por entidades, é verdade, não é? Mas as entidades só per si, para nós, enfim, podem mudar projetos que não estejam previstos no Prover. Integrados, certo. E as estratégias Prover têm que se materializar com a substância de virem, não é? No seu conjunto, não é? Às temáticas, ao território, etc. Não é? E isso tem que estar muito Certo. bem alinhado, comprovado, demonstrado. Como referiu, só a declaração que a entidade faz parte não será suficiente, daí o fator crítico de sucesso que eu coloquei no final ser muito importante, na medida em que tem que evidenciar, e nós temos recebido aqui algumas declarações, não é? Mas não é suficiente. Nós vamos pedir esclarecimentos sobre esses esclarecimentos que já pedimos, não é? E que estamos a receber em termos declarativos, não é? Certo? Tem que haver aqui mais consistência do ponto de vista da operação, projeto, dentro dessas estratégias. Muito bem. A outra questão parece-me amplamente importante aqui analisar. Porquê? É porque a criação de uma rede tem vários momentos, não é? Certo? Não é? Portanto, as redes têm que criar um consórcio, têm que definir uma estratégia de eficiência coletiva, têm que estabelecer um plano de ação, certo? Têm que definir como é que vai ser comercializada essa rede. Ou seja, enfim, há um conjunto de aspectos. E aquilo que me está a referir, se bem percebi, é que esse trabalho ainda está para ser desenvolvido, não é? Certo? Ou está a ser desenvolvido. A minha questão é, com certeza, a minha interpretação foi que não querem juntar tudo, não é? Numa primeira instância. Querem primeiro apresentar um projeto para a criação da rede, não é? Certo? Não é? A rede já está criada, mas para promoção da rede, promoção da marca. Portanto, a rede existe, tem um conjunto de participantes, sim. já teve um conjunto de ações que tem vindo a ser financiada pelo Fundo Ambiental e com o apoio do Instituto de Conservação da Natureza. E, portanto, tem já um histórico, não é? Mas só a promoção não é suficiente, porque não vai tocar nos vários critérios de avaliação. Porquê? Independentemente de ser a despesa ser elegível, não é? Mas tem que ser um conjunto, não é? Ou seja, esta questão dos projetos terem que ter pontuação superior a 1, não é? Certo? Ou seja, até pode apresentar a candidatura. O risco é se um dos critérios não é correspondido, porque nós não podemos verificar é aplicável ou não é aplicável.
não é? A pontuação vai ter que ser dada em função daquilo que for apresentado, não é? O ser aplicável ou não está definido no contexto da avaliação, não é? Desde que o século todo, e o que é que significa? Não quer dizer que um projeto individual, noutros mecanismos de apoio, se disser está integrado em rede, para nós é importante do ponto de vista de vendas, não é? Como é que está a comercialização é importante, não é? Do ponto de vista de resultados económicos, não é? Certo? Sem dúvida. Agora, se um projeto individual per si vai dizer que está integrado em rede, a avaliação, repare, face aos outros projetos que estão apresentados no seu todo, não é? Pode ficar aquém, não é? Certo? Não estou a dizer que só são objeto de apoio os projetos que se apresentem em rede. Não estou a dizer isso. Mas do ponto de vista de apuramento de mérito, não é? O facto, o que nós vamos avaliar é o que está na candidatura, não é dizer que está integrada em rede, não é? Certo? Apesar também de ser relevante, não é? Está bem? Só que a pontuação é na candidatura, não é? Certo? Seja individual ou conjunta, não é? Claro, essas candidaturas individuais dessas guardiãs têm que também per si demonstrar os outros critérios em termos de inovação social, certo, e de mobilização da comunidade, etc. Correto, Ou seja, não é suficiente dizer que fazem parte da rede, não é? Eu vou dar um exemplo, se me permite, e talvez, enfim, eu não me estou a comprometer com o que estamos a falar, estamos aqui numa reunião de trabalho, e permitam-me, não é? Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que há mais de 50 redes de oferta, enfim, estações, os geoparques também, enfim, estamos a falar das termas do centro, Ilha das Gerês, Montanhas Mágicas, enfim, estamos a falar de várias redes de oferta. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Imagino que está aqui um projeto da rede em que estão 10 agentes, públicos e privados. E nós vamos aqui analisar depois outra candidatura de um agente que não quis estar integrado na rede, mas está a apresentar uma candidatura individual, não é? Vai fazer toda a diferença, não é? Não se pode estar a avaliar um projeto fora da rede, quando a rede está, portanto, a apresentar outra candidatura com, enfim, certo? Eu entendo aquilo que me referiu. Os projetos, ou seja, o apoio é concedido às entidades, mas o que vai ser avaliado é o projeto, não é? E o projeto, leia-se individual ou conjunto, não é? Certo? Promovido pelas entidades potencialmente elegíveis, certo? Não é? Portanto, eu não excluo a possibilidade de um projeto individual ter mérito de dizer que está integrado em rede, é verdade, não está excluído, repare, não está excluído. Não tenho dúvidas, é no mérito que o mesmo pode ter, não estando aqui, porque um projeto individual empresarial tem outros programas de apoio, em que, portanto, enfim, tem outros programas de apoio que não têm que estar em rede, não é? Outros programas que são apenas para apoiar empresas, ponto, não é? Certo? Naturalmente, se estiver integrado em rede, vai ter mérito qualitativo, não é? Certo? Mas é o projeto individual. Aqui, eu não excluiria, eu percebo aquilo que está a dizer, porque grande parte dos projetos, eu recordo-me, nos anteriores programas, houve custos associados à entidade gestora da rede. Há alguns custos que estão associados apenas à entidade gestora, não é? Portanto, há outros custos que são partilhados, há outros custos que estão individualizados, não é? Certo? São para a iniciativa A, B ou C, não é? Ora bem, há custos individualizáveis, há custos, enfim, eu diria que partilhados, e há custos que estão só apenas associados à entidade gestora da rede, não é? Certo? Que é pela questão de ter, enfim, uma plataforma para comercializar a rede. Agora, quem é que gera, portanto, essa plataforma? Portanto, isto tem que estar tudo muito identificado, quem, com o quê, e, naturalmente, perfeitamente enquadrável naquilo que são as regras deste programa Crescer com o Turismo, não é? Mas eu não excluiria um projeto individual, não é? Porque as empresas podem apresentá-lo, desde que de inovação social. Podem. Lá está, cada uma das empresas
poderia, no limite, apresentar o seu projeto de forma individual, com os seus parceiros locais, com alguns parceiros locais, para alguma dinâmica local, e, portanto, ter esses projetos locais. E depois haver um projeto para a rede, de uma forma integrada, que todas pudessem beneficiar de algumas ações conjuntas. Sim, certo. Mas isto tudo muito em simultâneo. Porquê? Porque nós não podemos estar a avaliar um projeto individual que esteja integrado em rede e que seja apresentado em primeiro lugar antes da rede estar, portanto, minimamente concebida do ponto de vista de, enfim, de organização, portanto, não é? Convinha ao da rede ser apresentada primeiro e depois poderem apresentar os outros. Com certeza. Agora, se a rede depois pode apresentar outros projetos, repare, eu diria que não pode é ter 2 projetos, enfim, a decorrer que não estejam concluídos, não é? Certo? Não sei se têm se dispõem objeto de apoio em programas anteriores. Não podem ter 2 concluídos, mas também nada garante que o primeiro possa ser elegível, não é? E o segundo, enfim, pode não ser elegível. Isto dependerá de muitos fatores, não é? Certo? Mas era possível apresentar 2 projetos à mesma medida, por parte da mesma entidade? Mas faz sentido, a questão é que nós temos que analisar, fará sentido a forma como desagregam, portanto, ou seja, 2 projetos são diferentes, os projetos são diferentes, ou seja... Sim, aí seriam diferentes, sim. Agora, não sei se em termos de cabem, mas tem a ver com timings, é isso? O que me está a dizer é que pode ter a ver com timings. Tem a ver com timings, sim. Porque os timings são diferentes. Porque nós... Sim. A mesma entidade pode, desde que não tenham 2, portanto, projetos não concluídos no âmbito de programas, quer o Crescer com o Turismo, quer programas anteriores, não é? Agora, é o todo e essa é uma das partes, enfim, vai ter o mérito, enfim, vai ter que ser avaliado, repare, enfim, vai ter que ser avaliado não porque nós queiramos, repare, porque nós, repare, independentemente de não haver avisos de concurso, porque num aviso de concurso, eu diria que encerra o concurso. Estão cá muitas candidaturas. Para nós, além do valor absoluto, vai estar patente o valor comparativo, não é? Claro. Não é? Ou seja, mas mesmo não sejam avisos de concurso, não é? Certo, com fases definidas, serem objeto contínuo, não é? Repare, eu diria que, enfim, temos que ter uma análise àquilo que venha a ser apresentado, enfim, há vários fatores. Não é? Há vários fatores. A decisão estará sempre, enfim, do vosso lado, é verdade, portanto, isto não é o politicamente correto, não é? Nós não queremos interferir da forma como cria o modelo, mas, no entanto, não podemos também abstrair-nos daquilo que são as regras deste programa, e as regras do ponto de vista não só de enquadrar, não é? Mas sobretudo dar mérito e avaliar, não é? Certo? Distinguindo aquilo que nos vai, enfim, surgindo em termos de candidaturas, não é? Certo. E para não falar que muito provavelmente, eu diria que mesmo todas as candidaturas que acabam por ter pareceres não elegíveis, também podemos equacionar que as mesmas venham a ser reformuladas e vir a candidatarem-se outra vez, não é? Certo? Ou seja, desde que os investimentos não tenham iniciado, portanto, isto depois as regras mantêm-se, não é? Certo? Mas pode haver, não é? Enfim, eu diria que há várias situações. Certo, e eu vi também que também era possível colocar ações de educação ambiental e também de regeneração de ecossistemas, por exemplo. Sim. Também, esse impacto também pode ser enquadrado na candidatura, não é? Sim. Mas eu vou dar um exemplo, se me permitir. Nós, quando estamos a avaliar a dinâmica territorial e damos pontuação de 1 a 5, não é? Certo? Uma única entidade, ou seja, que apresente um projeto só para um concelho, não é? Face a outras entidades que apresentam candidaturas
tenham mais agentes, não é? E mais território, ou seja, nós vamos ter que depois diferenciar, não é? Certo? E diferenciar como? 1, 2, 3, 4, 5, não é? Certo? Sim, a nossa abrange Não o é? território todo, vários concelhos, várias entidades, Pois, portanto em termos dessa abrangência, tem várias entidades envolvidas e uma área territorial bastante extensa, não é? Nós já estamos em sim, 15 áreas protegidas de norte a sul sim, sim, sim. e, portanto, já há uma abrangência bastante grande e o número de agentes já bastante significativo em termos de beneficiários finais, não é? Porque todas as guardiãs que fazem parte, que têm projetos nestas áreas, vão ser beneficiadas por esta candidatura conjunta, não é? Portanto, de alguma maneira, todas vão beneficiar da promoção conjunta, da capacitação conjunta, da realização de iniciativas também em parceria, e portanto há todo um conjunto de iniciativas que são feitas implementadas por vários agentes. Agora, não é para o projeto específico delas, não é? Imaginemos que elas querem desenvolver um projeto ligado ao alojamento delas ou para beneficiar alguma parte da oferta delas em concreto, não é? Esta candidatura não vai abranger isso, vai abranger aquilo que são aspectos comuns que todas possam beneficiar desses pontos comuns, não é? Certo? Certo? Repare, eu estou-me a recordar de algumas redes que comercializam o território, não é? Certo? E depois dentro do território estão os vários agentes, não é? Com É um as várias bocadinho isso, aqui atividades, com as várias comercializa atividades, os não é? vários territórios, comercializa as várias ofertas, Sim, sim, quer seja de produtos, quer seja de sim, serviços, portanto, experiências, sim. alojamentos e, portanto, tudo aquilo que é a oferta das guardiãs. A operação comercial depois também é muito importante estar agregada não só à concepção da rede, não é? Mas quem a gera, quais são os ativos turísticos, quais são os produtos estruturados, sobretudo depois a atuação nos mercados, e a operação comercial também fazem parte, não é, da estrutura da rede, têm que fazer parte, Claro, não é, deste compósito, não é? certo. Eu até Nós acrescentava vamos aqui que evoluir nisto, não é? Também, e depois, até seguindo a disponibilidade que tem sido sempre incrível do Turismo Portugal, podermos ir também fazendo aqui alguma interação, quando já tivermos aqui as ideias. Nós já fizemos uma primeira interação, mas vamos agora ainda a evoluir mais relativamente àquilo que é. Um, esta candidatura para também poder ir trocando aqui algumas impressões e algumas dúvidas que, entretanto, possam surgir. Para além disso, vamos também pedir as candidaturas ou as intenções de candidatura das guardiãs dos vossos projetos individuais, se tiverem algumas dúvidas também para se poder ajudar naquilo que for possível em que vocês possam avançar também com as vossas próprias candidaturas, se assim o entenderem. Está bem naquilo que vocês acharem que querem avançar. E sei, por exemplo, a Clerres, claramente sei que já tem as coisas relativamente avançadas, e portanto tem todas aquelas que tiverem essas candidaturas, vontade, intenção de apresentar essas candidaturas, se acharem que pode ser útil, mandem-nos para também, de alguma maneira, isso poder estar integrado. De qualquer maneira, todos os vossos projetos nós pedimos vão estar integrados na nossa candidatura, não é? Todos eles vão estar integrados nesta lógica da rede, da promoção integrada da rede, da comercialização integrada, da realização de iniciativas conjuntas, de eventos, festas da aldeia, etc. Portanto, tudo isso vai estar integrado nesta candidatura. eu ia só há bocado acrescentar que também esta oferta que nós queremos promover também tem aqui um fator diferenciador, não é? Porque é uma oferta que se distingue de outras que possam existir no território, no sentido de que as guardiãs da natureza
desenvolvem as suas atividades sempre com este cuidado, com a proteção do património natural, cultural, etc. Pronto, isso também, a marca também pretende comunicar isto. Pronto, isto também, não sei se isto reforça também este caráter inovador, mesmo as histórias por trás, portanto, esta preocupação com que as guardiãs fazem as coisas, não é? Portanto, é uma comercialização, mas aqui com cuidado com o território, com, pronto, uma perspectiva diferente. Só queria sublinhar isso. No fundo, é isso que as torna guardiãs da natureza, não é? E é isso que está intrínseco na marca. É muito bem, foi muito bem lembrado, Tânia, até porque de facto é não só ser uma rede de mulheres, e portanto de mulheres que têm uma ligação muito forte ao território e às comunidades, e portanto cada um dos projetos delas individualmente já tem essa ligação e já tem esse contributo muito forte, quer em termos comunitários, quer em termos ambientais, dos recursos naturais, da contribuição para a remuneração dos ecossistemas, dos serviços dos ecossistemas, portanto, de contributo para as alterações, para o combate às alterações climáticas. Portanto, todos os projetos delas, de uma forma ou de outra, têm já esse contributo, não é? E, portanto, e o facto da rede fazer esta promoção conjunta, no fundo, tem por base promover estes valores e o desenvolvimento destes territórios, que são essencialmente de baixa densidade, e de combater o isolamento destes mesmos projetos, de as pôr a fazer coisas em conjunto, que são coisas que já estão a acontecer no terreno, que elas já vendem coisas umas das outras, já fazem iniciativas umas com as outras, já estão em vários territórios a fazer este tipo de oferta integrada, de forma informal, e aquilo que nós queremos é também escalar isto, dar uma outra visibilidade a isto e uma outra forma de que elas também possam tirar benefícios desta promoção integrada, que é muito mais difícil elas fazerem sozinhas e chegarem a vários canais e chegarem a terem um alcance que nós podemos ter em conjunto enquanto rede, elas terem esse alcance de uma forma individual é muito mais difícil. Portanto, é isso que nós queremos com esta rede, ajudar a que elas sustentem de uma forma mais sólida aquilo que são as iniciativas delas, que também são de base comunitária. Eu diria que desde 2017, quando lançámos, enfim, criámos a estratégia 2027, já tinha aqui uma componente muito agregada de sustentabilidade social, não é? Mas eu diria que este programa ainda vem acrescentar mais do ponto de vista de sustentabilidade e inovação social, não é? Certo? Eu diria que está muito, muito focado também, cada vez mais, nesta vertente, neste pilar da sustentabilidade. Aliás, já repito, a própria estratégia 2027 em 2017 já, de facto, enfim, o integrava, portanto, mas eu diria que reforça e é muito esta componente, portanto, social das iniciativas e dos projetos, neste caso em particular, do programa Crescer com o Turismo. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Dr. Miguel. Susana, não sei se mais alguém tem algum... Eu queria só pedir resposta aqui a 2 ou 3 questões que estão no chat, e até acho que do Guardiães que já saíram, pelo menos uma delas, se ainda puder, não sei se ainda é possível ou se já estamos mesmo em cima das 8, se não, depois podemos remeter por escrito, como preferir. Como o Miguel preferir. Miguel, tens mais 5 minutos? Sim. Já passámos aqui Sim. todos os prazos que tínhamos, todos os horários, portanto, depois disto. Muito bem, estejam à vontade. Ok, Está bem? ok, obrigada. Eu responsabilizo-me porque eu disse sintam-se à vontade, portanto ainda estamos à vontade, não é? Obrigada. Então, tenho aqui uma questão da Fátima Pinto que já saiu, ela já avisou que saiu, que é no caso de uma microempresa, qual o valor do apoio? O valor do apoio, para eu tentar perceber, o valor do apoio tem que perceber se está integrado em estratégia de eficiência coletiva e se está num território de baixa densidade, não é? Certo? Neste caso, uma empresa poderá beneficiar no limite de 200 mil euros, não é? Certo? No limite, em função da taxa calculada de base, que é 60
mais as majorações de estratégia de eficiência coletiva e se localizar num território de baixa densidade. Ok, obrigada. Aqui uma outra, e acho que é a última, se não me engano. Fui claro, Ah, eu fui claro, não, eu fui claro, ou fui muito rápido, né? Não, Eu fui foi, claro até na porque minha isso já exposição. já tinha sido dito pelo Miguel de forma anteriormente. Eu acho Base, que. e a mais base devagar, mais sim, majorações. Se sim. não tiver majorações é 60. 60 sobre o Sim, montante e o do limite investimento. máximo para Até ao empresas limite é de 200 mil euros. 200 mil portanto. euros, sim, Ok, correto. ok, obrigada. Aqui a outra questão é, caso seja necessário fazer estudos de caracterização de valores naturais, florísticos, faunísticos, de paisagem, etc., estes só podem representar 10% da despesa elegível ou também podem ser integrados em prestações de serviço de caráter científico. Não sei Depende como se é, a Carla ainda depende cá como é está. classificada a despesa, depende da despesa e da forma como ela é apresentada, não é? Mas é despesa elegível. No contexto, não é? Da realização do projeto enquadrável, está bem? É sempre no contexto daquilo que está a ser apresentado. Não, portanto, no âmbito de outros projetos que não façam parte da candidatura. Mas é despesa elegível. Relativamente se são estudos ou não, dependerá muito da forma como é caracterizada a despesa e classificada, não é? Ok, e eu acho que isto aqui não sei se é bem uma questão, eu acho que isto até foi uma questão para o grupo, quem poderia apoiar, orientar a criar uma rota sobre o estuário do Tejo, semelhante à Rota Vicentina, com o objetivo de promover o património natural e cultural, apelando ao turismo mais acessível, inteligente e responsável. Acho que isso não é pergunta aqui para o Pois Miguel não, e Tânia. não é conjunta, ok, era também, Mas era o que Essa eu... é sempre uma reflexão conjunta de todos. é um conjunto de turismo, portanto, de Lisboa e Val do Tejo, Turismo Portugal, há um conjunto, não é, de players que podem naturalmente ser receptivos, não é, de facto, para, não é, certo, às propostas que possam vir a ser desenvolvidas, até mesmo as entidades gestoras das áreas protegidas, etc., não é? E a Susana saberá muito bem, eu tive de dizer qualquer coisa, mas tem que ser, o Turismo Portugal nunca atuará fora daquilo que também é competência das entidades regionais de turismo. Portanto, nós estamos sempre em estreita articulação com aquilo que é competência dessas entidades no território e que o conhecem melhor que o Turismo Portugal. Mas que em parceria connosco, não é? E naturalmente se desenvolve em conjunto, não é? Todo o destino de Portugal, não é? Sim, nós damos o suporte necessário ao desenvolvimento dessas iniciativas, sempre. Ok, eu acho que agora aqui isto foi um desafio ao grupo e se entretanto a ideia é ganhar, ganhar aqui massa crítica, podemos depois precisar de partilhar convosco. Pronto, eu acho que aqui no chat já não tenho mais questões e, portanto, agora sim acho que podíamos encerrar, reforçando o nosso Chegamos ao fim. agradecimento. Muito Muito bem. obrigada. Muito obrigado, desejo muito sucesso para a rede, para todos, enfim, o que integram ou passarão a integrar a rede, o Turismo Portugal e, naturalmente, falo também pela Susana, estamos receptivos para continuar a acompanhar todo o vosso trabalho, não é? E dar as ferramentas que podem ser úteis para a vossa tomada de decisão e organização, portanto, do vosso produto, não é? Está bem? Claro que Muito sim. obrigada Nós... a todos. Obrigada, Susana, Susana, não, e a obrigada. saber que nós temos vindo a Obrigada, boa noite. projeto. Obrigada.